Fala aí galera, beleza? Eu sou o Caio Lima, esse é mais um vídeo aqui pro canal do Rede Poderosa e hoje eu vim fazer o que eu sei de melhor, que é copiar os vídeos da Patrícia. Então eu vim trazer as minhas leituras 5 estrelas até o momento, levando em conta que a gente já tá quase no mês 10, então existe uma listinha. E, bom, apesar de eu aparecer aqui resenhando os livros que a Patrícia me desafia, isso tem sido um grande desafio à minha sanidade. Eu venho mostrar para vocês também que eu li muita coisa boa esse ano, porque a minha curadoria, ela é muito boa e ela não me sacaneia. Às vezes, muito raro, mas normalmente ela não me sacaneia. Certo? Certo, dona Patrícia? Deixando um recado aqui para você, hein? Mas surpresas virão. Bom, antes de qualquer coisa, o Rede Poderosa é um podcast, então a gente está em todos os agregadores de podcast também. E @Central Rede Poderosa, tanto no Instagram quanto no TikTok. Lá a gente tem um contato mais aproximado com a galera e solta algumas paradinhas diferentes. Além disso, se você está chegando aqui agora, está conhecendo a parada toda, ainda não é inscrito, inscreve aqui, deixa o seu joinha, comenta, compartilha o que você quiser. Talvez a gente responda, talvez não. Aí faz parte do nosso humor, certo? E sem muitas delongas, vamos lá para a nossa lista, mas antes eu gostaria de deixar definido duas paradinhas. A primeira é que eu coloquei em ordem cronológica, então eu vim remontando as grandes leituras que eu fiz desde janeiro, né? Então vai começar desse jeito, bem legal. E a segunda parada é que tem coisas que são do podcast e fizeram parte do podcast de alguma forma, e tem coisas que são pessoais, mas eu tentei não colocar exatamente, tipo, livros teóricos. Até tem alguns aqui, né, de livros de não ficção, livros teóricos, mas é porque são leituras muito para além de determinado sentido de pesquisa, essas paradas assim, eu acho que podem agregar a uma leitura por curiosidade, uma leitura até por entretenimento, de certa forma, sacou? E também é muito difícil você chegar aqui e falar, tipo, pô, isso aqui é um livro teórico 5 estrelas e tal, né? Você tá ali com outro objetivo. Mas é essa parada, eu não marco isso nem no Scooby, na verdade. Então, é isso. Vamos começar, eu já falei pra caramba, e a gente já começa com O Gosto Amargo dos Metais, da Prisca Agustoni. Saiu pelas 7 letras. E esse livro aqui é uma potência absurda. A Prisca, através da sua poesia, trata dos crimes ambientais de Brumadinho e de Mariana, que basicamente exterminaram quase que um ecossistema inteiro com os rompimentos das barragens. Ela faz isso de uma maneira muito potente, muito inventiva, de forma que a sua denúncia e a sua maneira de manutenção da memória não se torna um manual, um panfleto, o que é bastante difícil. Então ela usa muitos recursos poéticos, ela se coloca numa posição de recriar e cuidar da linguagem para que essa memória seja tão potente quanto o impacto dos próprios desastres, né? A gente sabe que isso não vai chegar nunca, não tem o menor cabimento à literatura fazer jus ou fazer sentido dentro desse contexto. Mas a literatura também é parte da memória, e eu acho que Prisca, ao tentar alcançar essa potencialidade, criou uma obra de extrema potência, de extrema sensibilidade, principalmente, em que cada verso ele é profundamente ligado às sensações produzidas pela incredulidade, pela crueldade que a memória faz com que a gente tenha a partir da lembrança dos crimes ambientais cometidos ali, sacou? Então, é um excelente trabalho. Excelente mesmo, conheçam o quanto antes. E tem outro livro da editora Sete Letras, mas eu já vou deixar recomendado a editora Sete Letras para vocês. É uma editora que é pioneira na caça de grandes talentos da poesia e da prosa no Brasil. Publica e já publicou muita coisa boa. Muitos autores gringos vieram de maneira inédita para essa editora, sabe qual é? Então, o trabalho das Sete Letras é um trabalho elogiável de ponta a ponta. É uma editora de vanguarda aqui no Brasil.
principalmente para poesia e para prosa experimental. Então, conheçam o trabalho das Sete Letras e conheçam O Gosto Amargo dos Metais, da Prisca Agustoni. E vamos pro segundo livro, porque o movimento é sexy. Segundo livro, O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Fichada, edição da Tusquets, com tradução do Joca Rainer Sterron. Então o livro já tem um peso, né? Ele já tem um peso muito grande. A Camila Sousa Fichada esteve aqui na Flip do ano passado e foi o livro de janeiro aqui do podcast, certo? Então a gente tem um episódio inteirinho dedicado a esse livro, onde a gente fala o quão maravilhoso a gente achou. O episódio vai estar linkado em algum canto aqui e na caixa de descrição. Procurem. Mas assim, livro 5 estrelas, bicho. 5 estrelas. Ele faz aqui par com Aquário, Capricórnio, esse par. É Capricórnio, né? Porque janeiro ali, né? Todo sentido. Mas é isso. Livraço, mano. A Camila reconfigura traços do fantástico tão tradicional da América Latina para uma história extremamente potente, importante, representativa, muito bem montada. Pô, isso aqui é coisa linda demais. Coisa linda demais. Procurem. Segundo livro das Sete Letras aqui, na verdade são 2 livros, né? O Gueto e o Eco da Minha Mãe, da Tamara Kamenzain, uma poeta argentina, com tradução do Carlito Azevedo e da Paloma Vidal para o Gueto, e com tradução só da Paloma Vidal para o Eco da Minha Mãe. A Tamara Kamenzain é uma poeta que demorou a aparecer aqui no Brasil. Sete Letras pioneira de novo, né? Trouxe, mas ela já tem também um livro pela Círculo de Poemas, que é parceria da Fósforo com a Luna Park, o Parque Luna, eu sempre confundo. Mas aqui eu acho que a gente tem uma configuração muito interessante, porque esses 2 livros estão muito relacionados a uma parada muito pessoal e muito fechada da Tamara, né? O Gueto é um livro em que ela faz em homenagem ao pai. O pai é de origem judaica, então, e veio como imigrante da Segunda Guerra, se eu não me engano. Eu não lembro agora se ele foi preso em algum campo de concentração, mas ele tem essa memória muito vívida, e assim que ele morre, ela constrói esse livro em homenagem a ele. E tem muitos temas religiosos, né, na esfera judaica da coisa, que exige um pouco, mas depois que você consegue decifrar um pouco dessa relação e desses pormenores que ligam pai e filha, a coisa se abre de uma forma assim, tipo, é muito bonito. É simplesmente muito bonito. E O Eco da Minha Mãe é um livro em homenagem à mãe da Tamara, e tem a mesma finalidade, mas aqui são recortes da memória de mãe e filha. E aí já é um pouco mais aberto, é uma coisa um pouco mais fácil de você conseguir distinguir e entrar no ritmo, né? Entrar no jogo que ela propõe. E assim, simplesmente incrível. Uma poeta maravilhosa, que já merecia estar circulando aqui há muito mais tempo, mas que agora tem seu espaço, então a gente tem que aproveitar. 5 estrelas. E aí a gente já pula para maio no podcast, porque a gente vai pro Kaniko-sen, aqui de Kobayashi, com tradução do Ivan Luiz Lopes, publicado pela Etia, que teve um dos seus fundadores, o Felipe Vale, vulgo Jacó, entrevistados aqui no Por Trás dos Livros também, que foi uma entrevista ótima, que definiu rumos no nosso 2024, que vem aí. E o que a gente está falando aqui é de literatura proletária, uma vanguarda no Japão. É um livro que, apesar do seu intento proletário muito claro, né, ele tem uma forma e uma técnica de escritas muito poéticas no seu narrar e nas imagens que constrói. É uma experiência de leitura muito intensa e muito bonita de verdade. E a gente tem todo um episódio dedicado a ele. Então vai estar, de novo, né, voando por aqui em algum card e na caixa de descrição. Procurem. Logo depois nós temos Psiconautas, e aí o croma pega, né? Por causa do tom de amarelo que parece com verde.
mas é o Psiconautas, do Marcelo Leite, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira, publicado pela editora Fósforo. Esse livrinho aqui é muito interessante porque ele trata de 5 substâncias psicodélicas que estão sendo estudadas e estão em ampla discussão no meio médico, né, no meio farmacêutico. E o Marcelo Leite faz esse papel como jornalista científico de correr atrás disso. Então ele começa a olhar para essa área com essa intenção, né, de pesquisar e conhecer mais profundamente a partir de 2018. E aí ele passa esses anos todos, né, esses basicamente 4 ou 5 anos, pesquisando a fundo e entrando em contato com pesquisadores, com clínicas, com pessoas que passaram por testes a partir dessas substâncias, com pessoas dependentes também, para desvendar o que está acontecendo. Eu recomendo muito, eu acho que é um trabalho de jornalismo científico que sempre está muito em falta aqui no Brasil, né? Tanto o jornalismo investigativo, quanto o jornalismo científico, quanto o jornalismo esportivo estão meio que liquidados por aqui, né? E aí você vê isso retornar, é muito maneiro. Ainda mais numa área que acaba culminando em muitos dos assuntos que eu fui estudando ao longo dos tempos, né? Porque essa parte de mover o inconsciente e tudo mais está relacionado ao poder dos sonhos e várias paradas que eu tenho me embrenhado por aí. Recomendo demais, 5 estrelas, leitura super fluida, super fácil, com muitas fontes confiáveis. O Marcelo Leite tem uma maneira de combinar registros também. É muito legal, é muito bacana. Vale muito a pena mesmo. Recomendo muito, muito, de verdade. Outro livro, esse é curtinho, é um ensaio na verdade, né? A Teoria da Bolsa da Ficção, da Ursula K. Le Guin, ou Le Guin. Saiu pela N-1 Edições, com tradução da Juliana Xeregati, da Viviane Xeregati Costa. Um ensaio muito potente sobre as possibilidades da ficção, em como a ficção ficou acostumada a ter o herói, ter um herói centralizado, né? Um homem masculino, super potente, que resolve tudo sozinho, mas que na verdade a história da humanidade é completamente diversa, isso, né? A história da humanidade é uma história de coletividade, né? Então a gente está tratando aqui de como a literatura reproduz um padrão masculinizado e violento, enquanto ela pode atentar para muitas outras possibilidades e deveria atentar para muitas outras possibilidades, né? Então é bom para ficar de olho. Tem vários cortes lá no Instagram que eu falo um pouquinho, já falei em BO, essa parada toda, só chegar chegando. Aí a gente vem pro podcast de novo, porque aí a gente tá falando de obra de arte, né? Berlim Alexanderplatz, do Alfred Döblin, com tradução da Irene Aron. Esse livro aqui é o único dessa lista que é uma releitura, mas eu li há muitos anos atrás. E, cara, é assim uma obra de arte do modernismo. Sabe qual é? É um livro que, para mim, ele é determinante para entender o século XX e para entender a literatura no século XX. A gente produziu um episódio bastante legal sobre ele. E, além disso, tem um vídeo aqui que é falando sobre o expressionismo alemão até chegar na formação do Berlim Alexanderplatz, que me comeu muito tempo de pesquisa e muitas noites de sono. É uma primeira experiência de vídeos assim também, então eles vão estar por aqui rodando, tanto o episódio quanto o vídeo, e também vão estar na caixa de descrição, é só acessar. 5 estrelas total, sem erro, coisa linda. E aí a gente vai para o outro livro, que é o Governar os Mortos, do Fábio Luiz Franco, que também tem um pouquinho de verde e o croma pega. Necropolíticas, Desaparecimento e Subjetividade, que saiu pela coleção Explosante da Ubu. E esse livro, ele, para mim, é um dos grandes marcos de 2023 como leitura, né? Eu acho que ele foi lançado ano passado, em 2022, porque ele puxa, a partir da revelação da vala clandestina do cemitério de Perus, onde descobriram mais de 1.400 corpos jogados lá, né? E essa vala foi fundada durante o período da ditadura.
ela foi aberta e oficialmente revelada pela Luísa Erundina em 1990, quando ela foi prefeita de São Paulo. Ele puxa como o Estado brasileiro, né, principalmente, tem essa potencialidade de definir não só a vida das pessoas, mas também a morte. E aí ele vai desvelando um monte de situações relacionadas ao passado, ao presente e a uma perspectiva de futuro que é muito perigosa e insidiosa. Então eu recomendo demais essa leitura, muito mesmo. Uma leitura que deve ter bastante atenção, apesar de ser um livrinho bem curtinho. Então é isso, fiquem de olho. A coleção Explosante da Ubu, inclusive, é uma das grandes paradas do mercado nacional na literatura, né? De livros, na verdade, não é literatura, são livros teóricos. Mas são títulos muitíssimo interessantes de verdade. Algumas reconstituições históricas e algumas lacunas preenchidas com trabalhos de muita relevância. Vamos lá, o próximo livro, A Morte Também Aprecia o Jazz, que veio com uma edição da Círculo de Poemas, que é a parceria da editora Fósforo com a Luna Park, que também é uma das pioneiras em relação à poesia brasileira contemporânea, não só poesia brasileira, mas principalmente poesia brasileira. E esse livro do Edmilson Pereira de Almeida é muito legal porque pega meio que um Edmilson estadunidense desbravando raízes, né, estadunidenses e fazendo essas conexões interamericanas com alguns poetas contemporâneos, alguns poetas do passado. Ele pega o clássico também, dá para você perceber bastante referência. Assim, eu acho que tem bastante jogo aqui. O Edmilson é um dos meus poetas favoritos. Junto com a Ana Martins Marques, assim, são os poetas brasileiros que eu mais consumo repetidamente e que eu mais vejo proposições que me interessam trabalhar em relação à poesia. E esse livro não poderia ser diferente. É um livraço. Eu devorei o livro, assim, é absolutamente gostoso de ler, vistoso, sabe? Ele tem um ritmo, ele tem jogos propostos que fazem muito bem, assim, são muito interessantes. Leiam Edmilson de Almeida Pereira, tem erro, e esse livro tá no ponto total, e esse trabalho da Círculo de Poemas, ó, show também. E aí a gente vai se encaminhando para leituras que são muito recentes, mas que me pegaram pelo pé. Primeiro foi o comentado Apocalipse Bebê, da Virginie Despentes, ou Despentes. Esse livro saiu só pela TAG, em parceria com a Companhia das Letras, mas a Companhia das Letras não deu uma data de lançamento para ele ainda. Saiu em outubro do ano passado, então está fazendo basicamente um ano em que esse livro só saiu pela TAG, não saiu pela editora, né, de origem, que comprou seus direitos e pagou pela sua tradução. Apocalipse Bebê é a história de uma jovem que simplesmente decide sumir e são colocadas, né, é colocada uma detetive que recebe a ajuda de uma detetive mais robusta, né, que está mais tempo no corre e que é mais experiente. E elas partem numa missão de procurar a jovem Valentine em Paris e depois em Barcelona. E aí eu acho que a busca é o que menos importa, porque foi o que eu comentei num BO, quando indiquei o livro, né? Que a Despentes, né, Virginie, ela tem essa habilidade de fazer com que tudo vire uma grande fofoca, um grande burburinho. E é muito mais legal você ficar no meio das fofocas do que efetivamente procurar o objetivo do livro. Sacou? Então a gente tem aqui uma história de uma procura, uma história detetivesca, que não tem um motivo exato, né? Você não sabe a motivação da Valentine para sua fuga, mas as duas detetives vão topando o tempo todo com figuras que habitam as mais diferentes classes, espaços dentro desses lugares no centro ocidental europeu. Então, a gente vai sendo apresentado a uma sorte de histórias que vai se ligando por diferentes níveis, e isso é absolutamente fantástico. A Virginie manipula isso como poucos na literatura atual,
Cada livro dela é uma experiência muito forte. Apesar de eu ainda ter um carinho muito grande pelo Vernon Subutex, principalmente porque os volumes 2 e 3 ainda não foram lançados, Apocalipse Bebê também é um livraço. Quando você pensa que ela não tá chegando a lugar nenhum, é aí que ela tá chegando a todos os lugares. Eu acho que essa é a grande graça do livro pra mim. Foi um livro extremamente prazeroso, que eu não queria que acabasse, sacou? Ia lendo devagar, porque eu não queria que acabasse. Eu acho que é a síntese da parada. E por fim, mas não menos importante, temos aqui Marguerite Duras, com Olhos Azuis e Cabelos Pretos e A Puta da Costa Normanda. O primeiro texto ocupa basicamente o livro todo, né? Aqui a gente tem a tradução da Adriana Lisboa. Eu esqueci de falar, mas no Apocalipse Bebê temos a tradução da Natália Borges Polesso, então também tem um peso muito grande. E aqui a tradução da Adriana Lisboa. Muito boa, inclusive. Essa coleção da Duras tá saindo pela editora Relicário, que já tem um trabalho bastante divulgado por aí, né? Uma editora bastante conhecida. E esse livro tem 2 fatores especiais. Primeiro, que me foi dado de presente de aniversário pela Ludmilla. Um grande beijo, Lud. Você é maravilhosa, não tenho nem palavras para você. Que era um livro que eu tava querendo muito ler. Essa coleção da Duras, eu já tô de olho nela, mas esse livro em particular me chama muito. E o segundo motivo é porque aqui tem os vestígios do surrealismo influenciando na literatura francesa contemporânea. E na literatura da Duras existem os traços aqui de formação de imagem, dessa característica de um ambiente fechado, em que 2 pessoas começam a criar um vínculo a partir de pontos completamente dissonantes e completamente etéreos à materialidade de uma relação, né? Então existe uma idealização que eles tentam materializar de uma forma, mas aí existem as diferenças entre os dois e as limitações que os dois têm para se amarem, mas os dois desconfiguram essa noção de amantes. E aí você começa a ter uma conversa muito profunda sobre a excepcionalidade dos relacionamentos e como eles se compõem, se decompõem a partir do que é declarado pelas partes. Então, muitas das vezes, as suas falas não são falas, na verdade, né? Elas estão enviesadas por um narrador que se coloca no meio da conversa, apesar de todo o princípio teatral do livro. Essa questão declaratória é muito importante, junto com essa formação de imagem mais surrealistona, assim. É um livro que eu fiquei apaixonado, é um livro que eu tô pensando, porque eu realmente acabei de ler, mas ele é 5 estrelas porque ele faz jus ao tipo de estranheza, de experimentação que eu gosto com a literatura, e foi dado num momento muito especial por uma pessoa, né, que eu tenho um amor profundo. Então ele fica aqui na minha lista. E bom, é uma lista longa, mas depois de resenhar tanto livro ruim por aqui, eu acho que foram 5 ou 6, eu também queria mostrar pra vocês que no meu ano teve muita coisa boa. E aqui no Rede Poderosa tem coisas que marcam o ano da gente de verdade, assim, né? Mais que trabalho, é uma parada afetiva real. E ter o tempo pra gente escolher essas leituras por prazer também faz muito bem pra gente. E variar, né? Poesia, variar esses registros de não ficção, alguns registros mais teóricos, é o que vai formando esse bololô de coisa aqui do Rede Poderosa. E é isso. Se você curtiu, deixa seu like, né? Seu comentário, se inscreve aqui no canal. Fala pra mim o que tá valendo aqui nos comentários, né? O que tá valendo no seu ano de 2023 até agora, suas melhores leituras, as paradas que vocês mais ficaram impactados em ler, o que foi pior também, né? A lista de piores é basicamente a lista do desafio, é só vocês procurarem lá que meu cérebro simplesmente derreteu. E é isso, pô. Vamos que vamos, o show não pode parar. Até a próxima e bora, Raul.